atitude para com o errado. É outro conselho de Jesus. Como é que nós, que seguimos os conselhos de Deus, devemos agir com relação a uma pessoa que erra conosco, que nos deve, que disse coisa que não devia a nosso respeito, ou que agiu, entende, contra nós, as ocultas, e daqui a pouco veio ao claro. Como é que nós devemos agir? Qual a nossa atitude? Segundo o ensino de Jesus, se alguém tenta resolver, se alguém te fez isso, tenta resolver primeiro no particular. Você ficou sabendo, não sai falando para os outros. Você soube que essa pessoa te prejudicou em um determinado momento da vida, não adianta ficar falando para ninguém. Sabe qual é o conselho de Jesus? Como o Pai Salvador procura o que se perdeu, você e eu devemos procurar o que erra contra nós. Vai lá, conversa com ele. Conversa com ele. Aliás, falar mal dele para os outros não vai pagar a tua conta. Não vai resolver a questão. Concorda? Então, vai lá e conversa com ele. Se ele não aceitou o teu conselho, é equivalente ao não aceitar o conselho do Senhor. Você entende isso? Se você argumentou e ele não aceitou o teu argumento, não quer fazer acordo, não quer chegar a um acerto contigo, quer continuar fazendo as coisas erradas, então Jesus disse assim, nesse caso, visita ele mais uma vez e leva duas testemunhas, uma ou duas testemunhas. Quem sabe em 3 se resolve o problema. E se ele aceita, ele deu ouvido aos conselhos. Deu ouvidos ao conselho de Deus. E aí de novo há uma salvação. Perdoa. Entende? Ajuda ele a crescer. Irmão, mas ficou me devendo muito. Ajuda ele a trabalhar, arruma serviço para ele. Se ele aceitar a tua ajuda, ele vai trabalhar, daqui a pouco ele paga. Daqui a pouco está resolvido. Mas ele tirou a minha fama. Ok. A fama tirada não dá para colocar de novo. Entende? Mas se ele parar de te difamar, já é bom. Já é legal. Então é disso que se trata. O que Jesus está colocando aqui é que nós devemos ter uma atitude correta em relação àquele que erra contra nós. Muitas vezes nós erramos igual ele. Eu já fiz isso. Eu vou xingar como ele, eu vou falar para os outros o que ele fez para mim e acaba que eu me tornei igual ele. Nós acabamos nos tornando iguais nas atitudes, porque não tivemos o discernimento de pagar o ódio com amor. Não tivemos o discernimento de pagar a injustiça com a justiça. Não discernimos que o mal que ele está fazendo não é para nós mesmos, não é para nós, mas é para ele mesmo. Porque todo aquele que difama o seu irmão, todo aquele que prejudica o seu irmão, todo aquele que deve ao seu irmão, todo aquele que causa danos ao seu irmão, está prejudicando a si mesmo. Porque ele está saindo da graça. Mas aquele que ficar perseverante na graça do Senhor, recuperará o prejuízo, terá mais, muito mais. Como disse o salmista, o ímpio pede emprestado e não paga. O justo se compadece e dá. Não precisa pagar, não. Entendeu? O ímpio vai lá, vou ali, vou pedir emprestado para pagar amanhã e não aparece mais. E o justo olha e diz, vou deixar para lá isso aí. Vou ter vantagem aqui, ficando na presença do Senhor, na graça divina. Daqui a pouco tu olha, o ímpio está todo arrebentado, doente. É só ler Deuteronômio. De vez em quando vem um desses pedir oração. Irmão, ora por mim, porque olha, uma coceira, irmão, uma coisa.
Uma coisa ruim tomou conta da minha vida. Está lá escrito, Deuteronômio 28. Sarna, tisica, inchaço, confusão mental, perturbação, angústia. É a vida na desgraça, que é a vida fora da graça, a vida fora dos conselhos. Age impiamente, contraria os conselhos do Senhor e vai para terras de cardos e espinhos, onde já não tem fruto a ser colhido, mas só espetos a ferir. Você entende? E é interessante porque isso tudo, na dualidade que aqui já ensinei vocês, já está pronto. Não é que Deus bota cardos e espinhos no caminho da pessoa. Os cardos e os espinhos estão por toda a terra. Os frutos e as flores também estão por toda a terra. O que sai do conselho se espeta, vai lá e se prejudica, se machuca. E o que segue os conselhos, colhe as flores, os aromas, sente os aromas, colhe os frutos, saboreia os frutos, se regozija e o seu coração se enche de gratidão na presença do Senhor. Não é maravilhoso? Então Jesus diz, aprende, tenha a atitude correta para com o errado. Não te torna um errado também. Por último, ele diz assim, se você levou 2 pessoas para ajudar você a conversar e ter testemunha da conversa, para aniquilar essa coisa, mas o sujeito é tão ruim, que ele não deu ouvido nem para as 2 testemunhas, então reúne. Se é na família, reúne a família. Se é na igreja, reúne a igreja. Se é numa comunidade, reúne a comunidade. Reúne o povo que está conectado, ligado a essa pessoa. E agora dá um conselho público. Conselho faz todo mundo saber. Agora é público. E o conselho vai lá, não faz assim. Já foi conversado com você. Tenha uma postura decente. Tenha sobriedade. Ouça Jesus. Viva correto. Faça as coisas direitinho. Você não precisa viver essa vida errada. Você vai sofrer. Você vai colher sofrimento sobre sofrimento, se você andar errado. E aí, ainda assim, depois disso, o sujeito não se emenda. O sujeito não se corrigiu. Aí Jesus disse, então, considera ele como um verdadeiro filho do mal. Considera ele como desprezível. Afaste-se dele. É a única vez que fica designado que você deve se afastar de alguém. É quando esse alguém é contumaz em seus erros, entendeu? Paulo vai trazer um assunto semelhante quando ele fala do herege. Que essa palavra herege tem que ser corrigida também na nossa Bíblia. Porque é esse homem desprezível, esse homem vil, esse homem tão ímpio, que nem a comunidade toda instando ele não se emenda, não se corrige. Entendeu? Esses é para nós nos afastarmos dele. Na expressão da Bíblia que temos, fica assim, ao homem herege repreende 1 ou 2 vezes. Depois deixa lá. Porque ele por si mesmo se corrompe, se perde. Você está entendendo? Tem caso que não é mais para nós. Então Jesus disse, nessa situação, considere esse sujeito um sujeito sem valor, sem honra, um sujeito desprezível. Você entendeu?